Eu e Raquel Landim seguimos juntas agora numa entrevista com o Adriano Pires. Ele é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, muito obrigada por nos atender. Uma boa noite. Boa noite a vocês. É um prazer estar aqui no Jornal da CNN. Bem, Adriano, Petrobras trouxe um lucro histórico, ao mesmo tempo em que a população raciona a gasolina e enfrenta o aumento do preço dos combustíveis. Estatal deveria lucrar menos para reduzir o impacto da alta dos combustíveis para o consumidor? Carol, a Petrobras não é uma estatal. A Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela tem acionistas privados e acionista é o governo da União. E, no fundo, a União representa todos os brasileiros. Então, quando a empresa dá o lucro, como está dando agora, é bom para todo mundo. É bom para o acionista privado e é bom para nós brasileiros, que vamos ser compensados por dividendo que a Petrobras está pagando, que são dividendos gigantes, né? É o maior dividendo, me parece, quase da história da Petrobras, vai ser esse ano de 2021. Com esse dividendo, o governo pode fazer a política pública, pode fazer o que ele quiser com o dinheiro, né? E isso é que deveria ser estimulado e comemorado. Quer dizer, temos que comemorar o resultado da Petrobras, o lucro da Petrobras e botar para trás, para o passado, aquela época a Petrobras dava prejuízo. Quando ela dá prejuízo, é ruim para todo mundo. A Petrobras precisa aumentar a produção de petróleo, precisa aumentar a produção de gás, precisa dar lucro. A Petrobras é uma empresa que vende commodities. As commodities elas são cotadas em dólar no mundo inteiro. Então, você veja bem, com essa produção de petróleo também aumentando, a produção de gás, estados e municípios brasileiros e a União também têm lucrado com isso. Esse ano, os royalties vão bater recorde. A gente vai ter uma arrecadação de royalties, participações especiais de quase 90 bilhões de reais. Então, tudo isso a gente tem que comemorar. E é interessante que o presidente, uns dias atrás, aventou a possibilidade, vamos privatizar a Petrobras. E agora ele está falando que não pode dar muito lucro, né? Tem uma contradição nesse discurso, né? Mas, enfim, eu acho que o governo não tem intervido na Petrobras, isso é positivo. A gente tomou um susto meses atrás com a saída do Roberto Castelo Branco, mas o general Silvio Luna está dando prosseguimento a essa política e volto a repetir, o brasileiro só tem que comemorar com esse lucro recorde que a Petrobras está apresentando. Raquel. Adriano, uma outra fala do presidente Jair Bolsonaro na live, ele diz o seguinte: nós vivemos, segundo ele, num país quase autossuficiente na produção de petróleo e não deveríamos pagar combustível em dólar. Ele está correto ou equivocado? Acho que ele está equivocado, né, Raquel? Porque eu volto a dizer, a gasolina, o diesel, eles são commodities, né? Eles são cotados a dólar em função disso. É como o café, como a soja, né? As commodities, como o ferro, são cotados em dólar. E se a gente não tiver essa cotação em dólar, se a gente não der, outra vez, condições da Petrobras ter resultados como está apresentando hoje, nós vamos ter problema como outros países que olham para essa commodity. Em vez de o preço seguir tendência de mercado nacional, segue tendência de políticas populistas. O exemplo maior que a gente pode apontar, que todo mundo conhece, é a Venezuela, que já foi um grande produtor de petróleo e hoje não está produzindo muito pouco e o petróleo não está gerando a riqueza que já gerou naquele país. Por quê? Porque você fez política populista. Em vez da política de preços de derivados de petróleo seguir tendência de mercado nacional e cotação de dólar, você começou a fazer política olhando o custo de refino, o custo de explorar petróleo, e isso levou, então, a um resultado trágico para a PDVSA, a empresa estatal venezuelana. Mas, de qualquer maneira, na Venezuela, a PDVSA é estatal. Eu volto a repetir, a gente tem que entender que o Brasil, a Petrobras, não é uma estatal. A Petrobras é uma empresa de economia mista e ela tem que prestar, sim, contas ao acionista majoritário que compra ações da empresa, tanto no Brasil como no exterior. Ou seja, Adriano, controlar preços não é uma opção. Então, como amenizar o impacto da alta do preço dos combustíveis para a população brasileira? Das opções que temos hoje na mesa, alguma se apresenta como a mais viável? Olha, eu acho que tem que ter política pública, né? Se o governo acha que não pode passar a volatilidade do preço do diesel, da gasolina para o consumidor, já que o consumo brasileiro, ele, no nível de renda não é igual ao americano, igual ao europeu, tem soluções como criar um fundo de estabilização. Lá atrás, no governo Fernando Henrique, você tinha a CID, né? A CID foi criada como um imposto regulatório, para ser alta quando o petróleo fosse baixo e ser baixa quando o petróleo fosse alto, e criava um colchão. Infelizmente, ela não foi usada da maneira para a qual foi criada. Você transformou a CID num imposto regulatório para um imposto
arrecadatório, dividindo até o dinheiro da CID entre estados, municípios e União. Lá no próprio governo militar, você teve a conta petróleo, que também era um subsídio explícito, né? Você fazia uma espécie de conta gráfica e fixava um preço do barril do petróleo. O fundo de equalização que está se falando agora pode ser também uma saída. Outra saída boa que a gente teve essa semana foi a aprovação do Vale Gás. O Vale Gás é uma coisa interessante, que você vai conseguir que as famílias de baixa renda, aquelas inscritas no Bolsa Família, não paguem, né, a totalidade do botijão de gás, que está muito elevado. Eu compreendo perfeitamente, a população está reclamando de pagar gasolina a R$ 7,00 o litro, ou a mais R$ 7,00, botijão de gás a mais de R$ 100,00, o diesel muito caro também, mas a solução, Carol, não está em intervir no preço da Petrobras. A gente já fez isso no passado e o resultado foi muito ruim. No governo do presidente Dilma, você deu um rombo na Petrobras de 40 bilhões de dólares, a empresa passou a ser a empresa, a corporação no mundo de maior dívida, uma dívida que superou a casa dos 100 bilhões de dólares. Não podemos repetir esse erro. A gente tem que olhar isso e, se quiser realmente reduzir volatilidade, tem esses mecanismos de criar impostos regulatórios, fundo de estabilização e, para o caso do botijão de gás, uma política social, como foi aprovada hoje na Câmara e está indo para a sanção do presidente da República.